Olá, meu nome é Adriano Marrocos, sou contador do Sindijus e essa apresentação traz algumas orientações sobre o preenchimento dos dados das ações judiciais na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Sigamos então com a apresentação. Quando recebemos uma verba decorrente de ação impetrada na esfera judicial, é comum estar registrado no alvará de levantamento, além da contribuição previdenciária, o imposto de renda retido na fonte. Vamos iniciar destacando que esse imposto que foi retido na fonte não dispensa o beneficiário de apresentar a declaração. Afinal, a declaração que temos que entregar é de ajuste anual do imposto de renda. Importante que, assim como a pessoa jurídica que efetuou o pagamento entrega a DIF, o beneficiário tem que confirmar se está obrigado à apresentação da declaração de ajuste anual do imposto de renda, observando os rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos e não tributáveis e os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Inclusive, a Receita Federal criou em 2021 o LEO, um chatbot que confirma, por meio de alguns dados que você irá prestar, se você está ou não obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Outro ponto importante é que as orientações aqui apresentadas não dispensam a necessidade de orientação profissional para o contador, haja vista a complexidade do assunto e a possibilidade de ter que examinar o processo. Assim, acompanhe nossas orientações com atenção, afinal, se você recebeu valores judiciais referentes a verbas derivadas do trabalho, emprego ou aposentadoria, deverá, quando do preenchimento da declaração de imposto de renda, observar um procedimento especial chamado rendimentos recebidos acumuladamente, que é o objetivo da nossa orientação. Mais especificamente, temos rendimentos advindos de aposentadoria, pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, rendimentos advindos do trabalho, diferenças da Previdência Privada e Previdência Complementar e valores obtidos em ações judiciais trabalhistas. E não se limita às decisões da Justiça do Trabalho, mas aos rendimentos recorrentes de decisões das justiças federal, estaduais e do Distrito Federal. Aqui nós temos, então, o formulário, a ficha que será preenchida. No programa gerador da declaração de ajuste anual, há a ficha rendimentos tributáveis recebidos aqui de pessoa jurídica e nessa condição, recebidos acumuladamente. Lembrar que a informação pode ser necessária tanto pelo titular quanto pelo dependente. Iniciamos seu preenchimento indicando a forma de tributação, que pode ser a ajuste anual ou exclusiva na fonte. Quanto ao preenchimento em si, a diferença está apenas no fato de informar o número de meses que trata o processo. Quanto ao resultado, significa que a opção ajuste anual, que é uma opção irretratável, os valores integrarão a base de cálculo do imposto de renda do ano calendário e eventual imposto de renda retido será compensado com o que for apurado na declaração, como antecipação do imposto devido. Se a opção for exclusiva na fonte, os valores serão utilizados para cálculo em separado, mediante a aplicação da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal. As informações da fonte pagadora, ou melhor, as informações que devem ser prestadas e obtidas, prestadas na declaração e obtidas no próprio processo, no alvará judicial ou em folha que traga as informações requeridas, são as seguintes. CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, o total de rendimentos recebidos, a contribuição previdenciária oficial,
que está lá no informe. Se houve algum desconto de pensão alimentícia, também informar. O imposto de renda retido na fonte. Então, essas informações são comuns às duas fichas. A diferença, ou melhor, as duas opções. A diferença, então, está no número de meses. Se for ajuste anual, você vai informar aqui mês de recebimento e a quantidade de meses só no caso do exclusivo na fonte. Então, a ficha é fácil de preencher, tendo essas informações que estão no processo. Bom, nós temos um exemplo aqui para preenchimento e temos uma informação complementar. O conjunto básico de documentos para se fazer essa declaração, o preenchimento dessa ficha na declaração do imposto de renda é a planilha de cálculo homologada no processo, a cópia de todos os pagamentos efetuados no processo e nota fiscal ou recibo de honorários advocatícios. E vamos ao exemplo. Nós temos, então, aqui uma verba total de 250 mil, foi separada em remuneratória e indenizatória. Então, 190 mil de parcela remuneratória, 60 mil de parcela indenizatória, com honorários de 20%. Do total do recebimento, de 250 mil, nós temos rendimentos recebidos acumuladamente a ser informado nesse campo aqui, rendimentos recebidos, temos 152 mil, que é o valor da parcela remuneratória menos os 20% do honorário advocatício. Os rendimentos isentos e não tributáveis de 60 mil serão preenchidos na ficha própria, que tem esse mesmo nome, rendimentos isentos e não tributáveis. E os pagamentos efetuados ao advogado de 50 mil reais serão informados também na ficha própria de pagamentos, efetuados com uma observação quanto aos dados. Quanto ao valor a ser informado, após segregar as verbas remuneratórias das indenizatórias, deve descontar, então, os honorários advocatícios e mais alguma despesa que tenha havido. E todas essas despesas pagas serão declaradas na ficha de pagamento efetuado, que é esta ficha aqui. Então, aqui nós temos, para o preenchimento, no Código 60 advogados, honorários relativos a ações judiciais, exceto trabalhistas, e no 61, honorários relativos a ações judiciais trabalhistas. Então, são informações segregadas que devem ser informadas aqui. Mas preste atenção em como apurar o valor do desconto. Se o processo, então, como nós demonstramos no exemplo, tem uma parte remuneratória e outra indenizatória, o desconto no RRA será sobre a parte remuneratória e não sobre a parte indenizatória. Por isso que aqui nós vamos informar os 50 mil reais e lá nós vamos descontar os 38 mil reais de despesa. Bom, o preenchimento, como eu disse, é simples, não tem nenhuma questão mais complexa, a não ser localizar os dados no processo, identificando, então, essas informações. Deixo aqui para acompanhamento nas redes sociais o nosso YouTube e o Instagram. Esse material também será postado lá e outros artigos e entrevistas sobre imposto de renda que possam ser úteis aos senhores associados, aos sindicalizados, ao Sindijus. Então, era essa a nossa contribuição. Espero que tenha podido contribuir. Preencham com atenção a declaração. Na dúvida, procurem um contador para uma orientação adequada e aqueles que tiverem imposto a pagar, recomendamos a destinação de parte desses recursos que irão para o Tesouro, né, para a Receita Federal enquanto órgão fiscalizador e o Tesouro enquanto órgão gestor. Parte vocês podem destinar ao fundo do idoso ou ao fundo da criança e do adolescente. Não vai pagar nada a mais por isso, o valor será o mesmo, mas você vai gerar
3 DARFs e fazer o recolhimento em separado. Não perca a oportunidade de contribuir com entidades que tratam, então, de idosos e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Muito obrigado e à disposição.